Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Você se alegra com essa verdade? Aleluia, glória a Deus. Solta o endereço para a gente aí, por favor. Romanos capítulo 3, abra sua Bíblia lá, Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, amém? Deus é bom, glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, aquilo que o Senhor compartilhou ao nosso coração, amém? Nós temos, pode acender essas luzes aqui, por favor? Nós temos... essas últimas quinta-feiras compartilhado um pouco a respeito do livro de Romanos, né? Uma carta maravilhosa, né? Quanta coisa bonita, quanta coisa preciosa, né? A palavra de Deus, a carta de Paulo aos Romanos nos revela a respeito de Deus, né? A respeito das coisas que o Senhor quer nos revelar, amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí um pouquinho, Romanos 3, a partir do verso 9, presta atenção aqui em mim um pouquinho. Para você que acompanhou, né, as outras mensagens, né, Romanos 1 e 2 que nós fizemos, depois de terríveis notícias acerca da nossa natureza pecaminosa e a respeito da ira de Deus, né, Paulo relata isso nos capítulos 1 e 2 de Romanos, é isso que Paulo vem dizendo. Paulo fala, por exemplo, que Deus está contra todo tipo de impiedade, todo tipo de injustiça. Amém? Deus fala, Paulo diz assim que o homem é mau e que muitas vezes o homem, às vezes ele prefere adorar a criatura do que o próprio Criador. Paulo diz, olha, vocês fazem imagem para você, né? Para que sejam conforme vocês, né? E vocês prestam adoração àquilo, quando na verdade vocês deviam estar adorando a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Criador. Paulo diz mais, Paulo diz assim, olha, homens e mulheres têm desonrado o seu corpo, porque o usam de maneira não natural, né? E assim desonram ao corpo e desonram a Deus, né? Paulo diz também, né, coisa que né, Paulo condena, que Deus condena em todas as escrituras. Paulo diz também, olha, nós gostamos como homens julgar as pessoas, mas Paulo diz, isso é indesculpável. Paulo diz, olha, Deus não aprova quando nós nos colocamos em papel de juiz, né? Paulo cita o problema do pecado que afasta o homem de Deus. E Paulo vem relatando essas coisas no primeiro capítulo e no segundo capítulo. Paulo quer deixar bem claro a situação do homem. Olha o que Paulo diz a partir do verso 9, no capítulo 3. Ele diz assim, pois que somos nós mais que excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Verso 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então Paulo vai começar no verso 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só, né? A sua garganta é sepulcro aberto, é como a língua, e com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo vem descrevendo toda a iniquidade dos homens. E ele vai dizer assim no verso 19, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. No verso 20, Paulo faz uma revelação tremenda, ele diz assim, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Presta atenção aqui, Paulo está dizendo assim, olha, ninguém vai ser perdoado, ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser justificado apenas porque é bonzinho, apenas porque cumpre a lei. É isso que Paulo está dizendo. A lei é como um termômetro, ela mostra para o homem que ele está enfermo, mas ela não traz cura. E se nós parássemos a carta de Paulo aqui, certamente a gente iria dizer assim, ei, pai, estamos todos perdidos.
não vamos para o céu, não vamos ser perdoados, não vamos ser justificados, estamos todos condenados aí para o inferno. Mas graças a Deus que a carta não para aqui, aleluia. Graças a Deus que ela continua. Mas Paulo deixa bem claro, até o versículo 20 do capítulo 3, ele diz assim: todos estão condenados, porque a lei não vai salvar ninguém. Não é pela lei, não é pelas obras. Mas a partir do verso 21, Paulo vai trazer boas notícias. A partir do verso 21, o cenário muda por completo. A partir do verso 21, o cenário é outro, a realidade é outra. É como se Paulo dissesse assim: olha, até aqui eu fiz vocês entenderem, né, que vocês estão condenados de fato por causa do pecado, por causa da iniquidade, mas a partir do verso 21 eu vou mostrar para vocês a solução do homem. Boas novas, né? Paulo vai dizer assim: eu vou mostrar para vocês, né, como resolver o problema da separação entre Deus e o homem. E a solução é bem simples. Não existe porção mágica, não existe rituais intermináveis, cerimônias elaboradas, né? Não custa dinheiro. O homem não precisa se sacrificar, o homem não precisa se mutilar, o homem não precisa perder a sua vida. É isso que Paulo vai revelar. Ele diz assim: olha, a solução para o problema do homem é Jesus. Essa é a solução. Deus arrumou um jeito. Paulo está dizendo: Deus arrumou um jeito do homem estar bem com Deus. Jesus Cristo. Aleluia. Paulo vai relatar que perdão de pecados, justificação e salvação vem através de quê? Do sacrifício de Jesus. Aleluia. Perdão de pecados por intermédio de Jesus. Justificação pela fé em Jesus Cristo. O cenário é completamente diferente. E olha o que Paulo diz a partir do verso 21. Mas ele disse assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Paulo está dizendo: mas agora, não na lei, mas pela graça de Deus, o problema vai ser resolvido. Agora, não conforme o nosso sacrifício, que é inútil, mas pela graça de Deus. Não por aquilo que nós fazemos, mas pela graça de Deus, Paulo vai revelar. E ele diz assim: aquilo que Moisés e os profetas falaram ao longo do tempo, aconteceu. Aquilo que a lei e os profetas, né, falaram todo esse tempo, aconteceu agora. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. No verso 22, Paulo diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Presta atenção no que eu vou falar para você: salvação não se compra com dinheiro. Perdão de pecados não se compra com dinheiro, salvação não se compra com boas obras, perdão de pecados não se compra com boas obras, tudo isso vem através da fé no sacrifício de Jesus. É o que Paulo vai revelar. Paulo diz: é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, aleluia. Paulo diz: é agora. Está valendo, Deus resolveu agir e solucionar de uma vez por todas o problema da separação entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aleluia. Pela fé em Jesus Cristo. Se antes o homem vivia uma vida arrebentada, Jesus deu a ele a chance de ter uma nova vida, uma vida abundante. Sem condenação, sem julgo, sem acusação, onde? Debaixo da graça de Deus, através do sacrifício de Jesus, aleluia, aleluia. No verso 23 ele vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Paulo lá no capítulo 5, no verso 12, mais à frente ele vai dizer que pelo como o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte a todos os homens, né? Passou a todos os homens, e é por isso que todos pecaram. Presta atenção, nós recebemos uma natureza pecaminosa, nós recebemos uma herança de Adão, mas a nossa natureza pecaminosa confirma todos os dias que nós somos pecadores, porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos.
E todos os dias nós somos declarados culpados, pecadores. Paulo está dizendo assim, olha, começou com Adão, através de Adão o pecado entrou no mundo, e o pecado e a morte passou por isso a todos os homens, e é por isso que nós somos culpados diante de Deus. Mas graças a Deus, que a situação não para por aí. Mas graças a Deus que há uma solução providenciada pelo próprio Deus. Aleluia. E ele vai explicar no verso 24, dizendo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Justificados o quê? Gratuitamente pela graça, pela redenção em Jesus Cristo. Por pura graça, por puro amor, Deus resolveu a nossa situação. Aleluia. Aleluia. 1 João 4,19 diz assim, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. 1 Pedro 1, a partir do verso 18, diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste, dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Querido, antes do pecado entrar no mundo, Deus já havia providenciado uma solução para a separação entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pensa num Deus bom, é melhor ainda do que a gente pode imaginar. Aleluia. E no verso 25 Paulo continua, o qual Deus propôs para propiciação, ou seja, para sacrifício, pela fé no seu sangue, para demonstrar, a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Verso 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha o que Deus fez, Deus sacrificou o seu Filho, Jesus Cristo, Ele o entregou por sacrifício para purificar os pecados do mundo inteiro. Deus resolveu deixar o mundo numa situação melhor, Deus resolveu deixar o mundo numa situação aceitável. Como? Através do sacrifício de Jesus, entregando o seu Filho para propiciação, por sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. Aleluia. E todo aquele que aceitou o sacrifício de Jesus, a Bíblia garante que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E é isso que Paulo afirma, ele diz, é hoje, é nesse tempo, é agora, nós podemos andar em justiça, não viver como vivíamos antes, mas agora a salvação, a justificação, a perdão de pecados no sacrifício de Jesus. E como nós alcançamos essas coisas? Pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Por isso nós não podemos deixar o diabo nos acusar, querido, ei, tome posse de uma coisa, você se tornou justo diante de Deus, através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Cordeiro, cobrindo a sua vida. Por isso você pode se achegar hoje com confiança ao trono da graça, se achegar diante de Deus, porque você foi feito justiça de Deus, através do sacrifício de Jesus. Aleluia. Aleluia. No verso 27, Paulo vai dizer, onde está logo a jactância? Ele vai dizer para o judeu, onde é que está então o orgulho de tudo isso? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. No verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Querido, presta atenção numa coisa, Deus não reage àquilo que nós fazemos, somos nós que reagimos àquilo que Deus fez por nós. Aleluia. Aleluia. Somos nós que reagimos ao amor dele, porque ele nos amou primeiro. Todo o esforço do homem para se salvar através de obras, deixa eu falar para você, é um esforço inútil, não tem jeito. Mas, querido, a boa notícia é, onde o homem falha, Deus tem a solução. Onde o homem falha, Deus entrou com a providência. Aleluia. Logo, nós concluímos que a salvação é dada por Deus, movida por Deus, autorizada por Deus, teve origem em Deus. Não é o homem quem se salva, é Deus quem salva o homem. Aleluia, aleluia.
A salvação é dada por Deus, né? É autorizada por Deus, movida por Deus, né? E teve a sua origem em Deus, independente daquilo que eu faço, independente daquilo que você faz. 1 João 4,10, João vai revelar: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho por sacrifício pelos nossos pecados. Aleluia. Veio dele a solução do problema, partiu do coração de Deus. Ele disse: ei pai, eu vou arrumar uma solução, eu vou entregar o meu filho por sacrifício, por causa dos pecados dele. Aleluia. Foi isso que ele fez por nós. Querida, a verdade é uma só, presta atenção numa coisa: nós temos falhado. Por mais que tenhamos tentado ser bons, querido, todos os dias nós falhamos e falhamos muito. Não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Não é aquilo que nós fazemos, é o que Deus fez. E nós só seremos salvos da ira de Deus, não porque merecemos, mas por causa da graça e da misericórdia dele. Aleluia. A Deus toda a glória, todo louvor, toda a honra. Isso é algo tremendo, querido. O que Jesus fez por nós é tremendo. Entenda uma coisa, presta atenção numa coisa: a santidade, ela exige que o pecador seja punido. Quando eu e você pecamos, nós temos que pagar. Essa é uma realidade. Mas a misericórdia, a Bíblia diz que a misericórdia constrange o pecador a ser amado. Eu e você somos amados por Deus. Aleluia. Aleluia. Mas então alguém pode questionar: mas pastor, como pode Deus fazer ambas as coisas, punir e amar? E isso é algo tremendo, querido, porque Jesus, que não tinha culpa de nada, recebeu o meu e o seu pecado. E a vida de Jesus Cristo foi dada a mim e a você. É por isso que Deus pode punir e amar, porque os nossos pecados foram colocados em Jesus, e a vida abundante dele foi transmitida a mim e transmitida a você. Aleluia, aleluia. Como resultado, querido, a santidade de Deus é honrada, e os seus filhos são perdoados. Aleluia. 1 Pedro 3,18 vai dizer: porque Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Aleluia. Isso é tremendo. O sacrifício de Jesus nos torna limpos, né, justos diante de Deus. Aleluia. No verso 29, Paulo vai dizer: é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Né? E ele continua: se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, ou seja, o judeu e quem não é judeu, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O judeu alegava ter o monopólio de Deus. Não, nós recebemos a lei, nós somos o povo de Deus, exclusividade de Deus, só nós temos Deus. Mas o que Paulo está revelando? Paulo está revelando, né? O judeu tinha orgulho disso, mas Paulo diz: Deus é Deus de tanto de judeus, como de quem não é judeu. Deus nosso também. Aleluia, aleluia. É isso que ele está dizendo. E Paulo diz: e como poderia ser diferente se existe apenas um Deus? Não pode haver um Deus para os judeus e um Deus para os gentios, é apenas um Deus, o que salva e o que faz todas as coisas. E Paulo diz, né, não poderia ser diferente, existe apenas um Deus. Então Paulo está dizendo para os judeus assim: Deus resolve a situação, tanto do judeu como do gentio. De todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, Deus resolveu a situação dele. A salvação não é só para os judeus, a salvação que é o povo de Deus, mas a salvação é para todos que aceitarem o sacrifício de Jesus. Aleluia. E a questão final que Paulo revela é: então eu não preciso mais obedecer a lei, eu não preciso mais obedecer a palavra, né? O sacrifício de Jesus as invalidou, o sacrifício de Jesus invalidou o Antigo Testamento, e Paulo responde: de maneira nenhuma, continua valendo. Porque, querido, entenda, quando nós vivemos pela fé e aceitamos a reconciliação, né, que vem através de Jesus Cristo, né, a nossa maneira de viver, ela passa a confirmar tudo aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus para mim e para você. Aleluia, aleluia. João 14, 23, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aleluia.
E o meu Pai o amará e viveremos para Ele, faremos nele morada. Querido, amar a Deus é muito mais do que palavras. Amar a Deus é obedecer. Aleluia. Então, querido, de uma vez por todas, a Bíblia nos revela que Deus, né, nos deixou em situação, de justiça diante dele, porque ele resolveu entregar por amor, pela graça, o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Aleluia. E hoje nós podemos viver uma vida justa, hoje nós podemos viver uma vida abundante, graças ao sacrifício de Jesus por mim e por você. Aleluia. Eu fico imaginando Paulo escrevendo a carta aos Romanos, e por 81 versículos, até chegar nesse texto, e Paulo vem escrevendo e dizendo, da iniquidade do homem, da natureza pecaminosa do homem, de como o homem tem se revoltado contra Deus. Aí Paulo chega no capítulo 3, a partir do verso 21, e diz assim: mas agora, pela graça de Deus, agora é diferente. Deus providenciou a solução para a separação definitiva entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Eu acho que isso era tudo que Paulo queria escrever, mas Paulo precisava, nos 2 primeiros capítulos, mostrar como era a nossa situação, e mostrar, aquilo que Deus fez, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele nos tirou, do império das trevas, como Paulo nos transportou para o reino de luz, o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. É lindo o texto. Quando a gente estuda, a gente se aprofunda, nós podemos ver as maravilhas, que Deus tem operado, em nossas vidas, as maravilhas que Deus operou através do sacrifício de Jesus por mim e por você. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Espero que você tenha sido abençoado essa noite com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Encerrou? Glória Amém, a glória a Deus. Querido, que Deus te abençoe, te dê um restante de noite guardado e protegido, que você possa voltar em paz, em segurança para a sua casa. Que Deus te abençoe e que essa palavra encontre um lugar certo no seu coração. Amém? Vai em paz em nome de Jesus. Deus te abençoe.